Se assim como eu, você sempre ficou intrigado com a questão de o primeiro ser vivo a orbitar a Terra ter sido uma cadelinha russa, bom, esse vídeo é pra você e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Like, que é um romance gráfico maravilhoso e, enfim, vocês vão amar, vou falar sobre ele. Provavelmente nas aulas de ciência você deve ter ouvido falar sobre o primeiro ser vivo a orbitar a Terra e que era uma cadela chamada Laika. Bom, provavelmente você se sentiu um pouco intrigado com por que ela e por que um cão. Bom, Laika é um romance gráfico escrito por Nick Abadzis e vencedor do Prêmio Eisner de 2008. Ele foi lançado em 2017 aqui no Brasil e comemorando a 100 anos da Revolução Russa e também o lançamento do selo Barricado. Partindo dessa mesma curiosidade, o roteirista Nick Abadzis, ele conseguiu fazer uma pesquisa sobre o que existia realmente de relatos e documentação sobre a Laika e preencheu as lacunas com uma ficcionalização bastante interessante que faz com que a gente entenda a narrativa da vida da Laika, do nascimento até a sua morte. Eu poderia dizer que um dos aspectos mais interessantes sobre Laika, de um modo geral, é que ele propõe uma contranarrativa em relação à Guerra Fria, assim. E se a gente for pegar, por exemplo, Estrelas Além do Tempo também, compõe uma grande ideia de como que a hegemonia dos Estados Unidos, como a gente aprende na escola, é uma hegemonia questionável. Inclusive porque desumaniza todas as pessoas, principalmente os russos. Enfim, esse romance gráfico, ele questiona esse paradigma de quem realmente dominou ou se a Guerra Fria era exatamente sobre isso. São 208 páginas divididas em 4 capítulos e a narrativa é muito, muito, muito emocionante. Tudo começa com a Laika pequenininha e a gente vai ver um aumento nesse estrangulamento narrativo quando ela é capturada pela carrocinha e é levada ao Instituto de Medicina e Avaliação, onde havia um programa secreto que treinava cadelas e a partir do tamanho, peso e inclusive da personalidade. Todas essas cadelas elas eram submetidas a treinamentos sob gravidade zero, enfim, todos os requisitos necessários para que fosse eleita a viagem. Além da história em primeiro plano da Laika, esse romance ele também vai prezar por mostrar várias outras histórias que vão acontecendo e que vão evidenciando vários tipos de pessoas, assim, aquelas pessoas que estão contentes em terem o que elas têm e aquelas que não contentes em ter que não contentes em terem o que têm, elas também vão querer absorver, enfim, pegar o que é dos outros, né? E isso acaba sendo um comentário sobre sistemas de produção, porque se você tem uma crítica no mundo capitalista a essa estrutura, porque enfim é o que modula, a gente tem também uma outra forma de pensar que mostra que isso é muito reiterado pelo capitalismo, mas isso não se restringe a ele. O fato da Laika ser uma personagem que está em primeiro plano não faz com que ela seja essencialmente humanizada, assim. A gente consegue sentir uma empatia por ela pela construção narrativa mesmo, os requadros, a disposição, o layout, a maneira como o tempo é retratado, enfim, os silêncios. E esses silêncios fazem com que a gente consiga se reter à imagem e se conectar com a personagem. E além disso, nós temos vários personagens que são humanos também e que são retratados como seres que estão sofrendo pelo contexto, têm suas próprias contradições e que sofrem bastante por participarem obrigatoriamente desse programa e perceberem que essas cadelas elas passam por situações muito, muito degradantes e desconfortáveis e muitas delas passam por um processo de trauma, inclusive depois que a Laika é enviada para a órbita, tipo, muita gente fica em luto profundo por conta dessa perda. Então mostra que essa conexão entre animais humanos e não humanos, ela pode ser muito mais complexa do que geralmente é retratado em filmes, por exemplo. Depois de toda a conexão que a gente cria, tanto com a Laika quanto com as pessoas que estão à volta dela, fazendo o possível para que ela tenha uma vida mais ou menos confortável, dentro do que é possível ali, a gente percebe que no final das contas, a jornada dela para a morte sempre foi pensada dessa maneira, nunca foi interessante para
quem estava comandando esse programa, que ela voltasse para a Terra. Então, isso gera um questionamento também, né? Por que você tem que martirizar alguém para conseguir ganhar a sua disputa por poder? A riqueza da construção narrativa de Abadzis faz com que a gente perceba que a importância da Laika está nela ser quem ela é. Ela não é humanizada, ela não tem pensamentos e falas como se fossem seres humanos, e isso é muito incrível, porque faz com que a gente desloque o nosso olhar e pensemos sobre por que essa vida não vale a pena, por que essa vida pode ser usada. E em nenhum momento da narrativa esse questionamento sobre as vidas serem dispensáveis ou não passa por uma questão moral das pessoas serem boas ou más pessoas. É uma visão, uma perspectiva realmente política de como que essas matrizes de pensamento fazem com que exista essa diferença, esse desnível das vidas que valem e as vidas que não valem. Enfim, a partir da leitura desse romance gráfico, eu pensei em 3 questões principais que podem nortear um pensamento a partir do campo que podem motivar conversas e discussões. A primeira é: o animal não humano não tem direito de viver? A segunda: nossa empatia tem que se direcionar apenas aos nossos semelhantes? E a terceira: até quando indivíduos minorizados serão combustíveis para projetos megalomaníacos e colonialistas? Com isso, claro que eu não quero dizer que a vida da Laika ela seja equivalente a uma vida de uma pessoa que pertence a uma minoria, um grupo minorizado, mas pensando que a mentalidade hierárquica que cria o racismo também cria e reitera o especismo, que é essa diferenciação, essa importância que se dá aos humanos e justifica, de certa maneira, que algumas outras espécies podem ser exploradas ou podem ser alimento e outras que podem ser os grandes amigos. Mas, enfim, é muito interessante pensar em como que essas opressões elas estão conectadas, como o que Audre Lorde falava, né? Que existe uma matriz de opressão que atua de uma maneira bastante fluida para que a gente esteja mergulhado e sempre trabalhando como vetor de algum tipo de violência. Laika nos lembra que é importante que grupos minorizados lembrem-se que as opressões elas estão conectadas e que a desumanização ela tem sido um conceito-chave para privar vários grupos de direitos e justificar a violência física. Alguns grupos de seres humanos são tratados, entendidos como animais, o que mostra que essa conexão discursiva, que é uma conexão prática, concreta, que a gente consegue cada vez mais ver nas manchetes. Os direitos têm sido cada vez mais conquistados a partir do que se entende que é o valor da vida humana. Obviamente, dentro de uma lógica dessa matriz de opressão que a gente vive, o que é entendido como humano é o sujeito branco, homem, heterossexual, produtivo, enfim, o cidadão médio. Entretanto, se você nunca parou para pensar nisso, Laika é uma excelente oportunidade para você refletir sobre o que é ser humano e a importância da gente desconstruir essa lógica do humano em face do que é entendido como animal. Na maioria das vezes, os testes com animais são vistos como um custo a se pagar pelo progresso científico, mas eu tenho certeza que se você ler Laika, você vai pensar, nem que seja um pouquinho, sobre esse tema e perceber que tem alguma coisa errada nisso. Mas, se você quiser saber mais sobre veganismo negro e sobre qual é a conexão entre o racismo e o especismo, temos alguns textos lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, e também temos alguns vídeos aqui que eu vou deixar nos cards. E, no mais, é isso. Espero que você leia esse quadrinho, goste e, enfim, a gente vai conversando sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.